Clima quente e de muito protesto em São Januário. Pressão em cima da diretoria, para que a diretoria venha a público para verdadeiramente falar, expressar o seu pensamento sobre o que está acontecendo no Vasco, a situação do treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz ontem deu uma entrevista muito polêmica no pós-jogo, certo? Que eu considero ter sido a gota d'água. Mas o seguinte, eu peço a você, torcedor cruzmaltino, para você verdadeiramente nos acompanhar até o final, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. A gente vai passar para você tudo que está acontecendo no Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. Se inscreva no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Bora pro vídeo. Já digo aqui, pessoal, a diretoria do Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor. A gente que não vai romantizar, porque o Vasco vem de 5 derrotas. O Vasco não pode, no Campeonato Brasileiro, ter 5 derrotas consecutivas. E com uma atenuante. O Vasco jogou 35 jogos e possui 17 derrotas. Ontem, para mim, foi o fim da linha do seu Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele está cometendo alguns equívocos à frente do Vasco da Gama. Ele tem exposto muito o grupo, como se os jogadores somente fossem culpados, ao ponto de falar ontem que os jogadores não aproveitaram, não tiveram personalidade para aproveitar o bom momento que o Vasco passou rodadas atrás. Só que muita da performance ruim do Vasco da Gama passa pelo Fernando Diniz. Ontem quiseram colocar sempre a mesma desculpa. Primeiro foi a situação do Vegetti. O Vegetti é o vilão. O Vegetti já não joga algumas rodadas, daqui a pouco vão falar que o vilão é o Ryan. O problema é a forma de jogo do Vasco. Ontem, as pessoas têm que parar de mentir para o torcedor. O Vasco não perdeu por conta da expulsão do DVD, não. Tá? O Vasco não jogou nada, rigorosamente nada. O Vasco, em 90 minutos, deu um chute só a gol, que foi um chute do Ryan, e nada mais, tá? Depois, o Vasco jogou 15 minutos, 10 jogadores para o Vasco, 10 para o Bahia. E o Vasco não teve personalidade de empatar o jogo. O Vasco ainda jogou 15 minutos. 5 do tempo regulamentar, mais 9 ali que o juiz deu de acréscimo. O juiz quebrou um galho ontem para o Vasco empatar o jogo. Não conseguiu. O Vasco ontem perdeu o jogo por conta de uma substituição errada que o senhor Fernando Diniz fez. O DVD foi expulso, tá? O jogo estava 0-0. O Fernando Diniz tira ali o Nuno, que estava bem na partida, tá? Inventa de jogar com 3 zagueiros, ressuscita o Lucas Oliveira. Por isso o Vasco perdeu o jogo. E a situação é a seguinte: o Fernando Diniz ontem chegou a falar, o Coutinho fez falta, é a mesma desculpa. A situação é a seguinte: para mim já deu. Vem o jogo agora contra o Inter na sexta-feira, jogo que vai acontecer às 19h30. O Vasco tem que vencer. Agora, é um jogo que a diretoria tem que dar uma resposta.
Se permanecer o Fernando Diniz aí no Vasco da Gama, certo? Corre o risco de dar uma merda gigante, né, uma tragédia em São Januário nesse jogo contra o Internacional. Mudando o treinador agora, vai ter uma semana aí, certo? Para que o novo treinador possa chegar e efetivamente mudar o clima, cara, porque o clima, por mais que o Fernando Diniz fale que não é, que não tem nada a ver, o clima não é ruim, o clima é ruim. O clima é ruim. Pô, a gente vê que tem jogador que não olha na cara do seu Fernando Diniz, certo? E a situação é a seguinte: o Laureano vai tirar o Fernando Diniz faltando 3 jogos, meu irmão, perdeu 5. Tu vai esperar ser rebaixado? O Vasco está com a mesma campanha do Sport Clube Recife. 15 pontos disputados em 5 jogos, 0 conquistados. 0. O Vasco zerou. É a mesma campanha do Sport, gente. Tá? O Fernando Diniz não vai mudar esse time do Vasco. Ele teve tempo de sobra. Tem que mudar o treinador. Depois, eu quero que essa diretoria do Vasco, encabeçada pelo seu Pedro Paulo, assuma se vier o rebaixamento. Porque o Vitória já está a 3 pontos do Vasco da Gama. O Vitória já encostou no Vasco. O Santos, se vencer hoje, ele fica com 40, fica uma vitória do Vasco. O Inter, se vencer hoje o Santos, ele ultrapassará o Vasco da Gama. O Vasco, essa rodada, pode chegar à 15ª colocação. E as pessoas estão romantizando como, porra, se não der certo no Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. O Fernando Diniz ontem, ele não teve a personalidade, ele é a cara mesmo dessa diretoria. Em 2023, chegou aqui o nosso bravo Ramon Dias, e ele falou: não vá barrar. O Diniz ontem não deu garantia de que o Vasco não vai ser rebaixado. Treinador tem aí, tem o Renato Gaúcho. Pode falar aí, o Laureano tem tesão pelo Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho, coisa, já era para ter mudado. Já era para ter mudado, já era para o Renato estar aqui. Porque está faltando ali aquele cara que jogou futebol e conversa, recupere o emocional, um treinador que seja motivador. O Vasco não vai chegar a lugar nenhum. Agora, não adianta mudar só o treinador e a estrutura ficar lá, porque eu queria entender o que o seu Felipe faz no departamento de futebol do Vasco. Assim, não é só o Diniz que é o protegido do Pedro Paulo, gente. Não é ele só. Não é só o Diniz. Felipe também. O pessoal culpa. A culpa é dos jogadores. Quem foi que trouxe os jogadores? Eles caíram aqui de paraquedas? Caíram aqui de paraquedas. Irmão, a vaca só não foi pro brejo porque o Vasco trouxe aí o Admar Lopes. Pelo menos deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Agora, 2, 3 jogadores não vão até o final do campeonato fazer a diferença, ainda mais com um treinador teimoso que só joga de um jeito, certo? Então tem que mudar. Tá o Renato aí. Que eu não gosto do Renato. Tem outros treinadores aí à disposição. O que não pode é o Vasco da Gama ficar refém, tá? De um treinador, porque é amigo do presidente, porque e o povo dizer que não tem outro. Há muito tempo que o Fernando Diniz não faz um trabalho contundente treinando um time de futebol. Está vivendo da Libertadores que ganhou do Fluminense lá. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.